Números capítulo 21. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele, levou alguns deles por prisioneiros. Então, Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles, e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orma. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus, e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois, aqui, nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés, e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor, e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então, Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então, os filhos de Israel partiram, e alojaram-se em Obote. Depois, partiram de Obote, e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali, partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zerede. E, dali, partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaeb em Sufa, e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros, que se volve para a situação de Ar, e se encosta aos termos do Moabe. E, dali, partiram para Ber. Este é o poço, do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo, e lhe darei água. Então, Israel cantou este cântico: sobe, poço, e vós, cantai dele, tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram, os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. E, do deserto, partiram para Matana, e, de Matana, para Naliel, e, de Naliel, para Bamote, e, de Bamote, partiram para o vale, que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Então, Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços, não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo, e saiu ao encontro de Israel, ao deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio de espada, e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim, Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom, e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se, e fortifique-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas,
e aos senhores dos altos de Arnon: ai de ti, Moabe! Perdido és, povo de Quemos! Entregou seus filhos, que iam fugindo, e suas filhas, como cativas a Seom, rei dos amorreus, e nós os derribamos. Esbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois, mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão, lançaram os amorreus que estavam ali. Então, viraram-se, e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu te tenho dado na tua mão, a ele, e a todo o seu povo, e a sua terra, e falhas como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão.